Olá, vamos dar sequência aí. Quem está acompanhando essas aulas iniciais aqui do nosso curso aí pelo YouTube, né, e estiver gostando, clica em gostei para ajudar a divulgar. Nessa aula nós vamos aprender a utilizar aqui o mod, que é muito usado aí também na programação e serve para definir se o final de um número é igual a outro. Por exemplo, se um valor de um número termina com 2, termina com 0, termina com 1. Então, o mod ele serve basicamente para isso aí. Aqui eu tenho um algoritmo mostrando como que é, né, um programa que verifica um número e retorna se ele é par ou não. Como que ele faz isso? Ele pega aquele número que o usuário entrou, né, vai ler aquele número, vamos supor, entrei com 8. Aí vai ler o número. Aí, uma condição, né, aqui uma tomada de decisão, se o número que eu entrei, 8, tem o término, né, no final dele, igual a zero, né, no caso aqui, o mod dele seria a divisão, tá joia? Se ele, né, na verdade é se o 8 dividido por 2, o mod 2 significa dividido por 2, termina com zero, então ele é par. Esse mod seria uma forma de você fazer, né, o resto, depois após dividir o número, o resto dele é tanto, se for, né, no caso igual a zero, ele é par. Então, qualquer número par dividido por 2, né, ele vai dar zero. Pode ser o número 2 mesmo, 2 dividido por 2 vai dar 1, o final de 1 seria zero. Não tem resto ali, né? 4 dividido por 2 vai dar 2, 6 dividido por 2 vai dar 3, mas o final que eu digo seria sempre isso aqui, ó, como se fosse 3,0, né? 2 dividido por 2 vai ser 2,0 no caso, e assim por diante. Então, na verdade, 2 por 2 é 1, né? Mais 1 seria 1,0. Continua um número par. Agora, se for 3, por exemplo, 3 dividido por 2, 5 dividido por 2, 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, é esse resto aqui dele, ó, que ele vai comparar. Se esse resto não for igual a zero, o número não é par. Se o resto for igual a zero, o número é par. Vamos fazer então aqui na prática para ficar mais fácil de entender. Aqui eu tinha um algoritmo, eu vou pedir um novo, se vocês acharem que deve, vai salvando os algoritmos aí para quem está aprendendo. Então, eu vou criar aqui uma variável A e vou falar que ela é do tipo aqui, né, inteiro. Perfeito. Feito isso, a minha variável A do tipo inteiro, eu vou mandar o usuário entrar com o valor. Então, escrevam, né, aqui eu coloco para ele digitar um número. Vamos lá, digite um número. Ele vai pegar aquele número, que é o A, e vai ler ele. Então, leia A, que foi o número que ele até então entrou, que é, né, um número inteiro. Eu não estou trabalhando com valores reais. E aí, depois que leu, eu vou fazer uma tomada de decisão, que é aquela condição se. Se o resto da divisão por 2 for zero, então eu pego o resto da divisão do número, que é A, o resto da divisão é o mod, como eu falei, mod 2, poderia ser mod 3, mod 4, isso aí fica o critério da gente. Como é um programa que está comparando se o número é par ou não, tem que ser o resto da divisão por 2, que eu expliquei que todo número par dividido por 2 tem final igual a zero. Se a divisão dele, né, por 2 for zero, então escreve para mim que o número é par. Escrevam o número é par. Perfeito. Aqui é só eu escapar do fim se. Vamos testar aqui. Ó, código não. Aqui eu estou pegando código em Pascal. Algoritmo, executar. Digite um número, 12. O número é par. Vamos voltar lá novamente. Algoritmo, executar. Digite um número, 9. Eu não mandei ele fazer nada, né? Simplesmente ele não foi par e sumiu aqui. Então, o que aconteceu? Se ele for igual a zero, o número é par. Ah, e se não for? Então, eu posso dar uma mensagem que ele é ímpar. Então, aqui basta eu fazer o seguinte. Ó. Se não, né, pego o parâmetro, já escrevo aqui para adiantar. Ó. O número é ímpar. E vamos lá, algoritmo executar, digito 9, o número é ímpar. Ele caiu na condição contrária, que é o sinal. Se eu quiser colocar o número na frente, como eu mostrei, basta antes da aspas aqui, eu colocar o A e colocar o vírgula para separar. A
e vírgula. Então, ele vai me mostrar um número e vai falar se ele é par ou se ele é ímpar. Olha lá, 4, o número é par. Opa, mas ficou junto, né? Ficou uma coisa até estranha ali. Só você dar um espaço antes aqui, ó, da aspa, ele conta um espaço como caractere ali do texto. Ó. 4, o número é par. E a mesma coisa aconteceria se ele fosse, no caso ali, né, ímpar. Então, aqui ele tá até dando um outro espaço antes, porque eu coloquei também esse espaço aqui. Mas isso é mais questão de estrutura, não vem ao caso aqui para a lógica de programação. Próxima aula nós vamos falar um pouco também sobre o resto da divisão. Aqui nós vimos sobre o mod, né, que é bem parecido com isso. Próxima aula a gente dá continuidade.